Sejam muito bem-vindos, meus caros, e eu no dia de hoje venho mostrar-vos declarações de Manuel Alegre, em que ele basicamente diz que um dos maiores perigos que a democracia portuguesa vai enfrentar nos próximos tempos é a possibilidade de Luís Montenegro ser substituído por Pedro Passos Coelho, aliando todas as direitas e fazendo uma espécie de geringonça à direita, dizendo que era um perigo para a democracia por causa do Chega estar nessa coligação, nessa hipotética coligação. Ora, eu acho que Manuel Alegre, além de socialista e escritor, tem também aqui uma veia de comediante, não é? Porque o Manuel Alegre, que defendeu a coligação das esquerdas e que fala com muita veemência e felicidade sobre a coligação das esquerdas, coligação essa que envolveu o Partido Comunista Português, que até há bem pouco tempo era o Partido Comunista Português que, segundo o seu líder, andava a pensar, a considerar, a ter considerações ideológicas sobre qual é que era exatamente o regime da Coreia do Norte e também sobre outras questões, aquele tipo de paródias que algumas vezes são ditas por alguma esquerda, nomeadamente Lula, que diz que a democracia é algo versátil e, portanto, é consoante aquilo que a gente quiser. Vamos ver, meus caros, estas declarações de Manuel Alegre e fazer uns breves comentários. A pretexto do Dia Mundial da Poesia, Manuel Alegre, poeta e socialista, pensa a política nacional e revela o que mais receia. O risco maior que a democracia tem neste momento é o líder atual da AD ser substituído por um líder que venha fazer uma coligação com o Chega, ou um entendimento com o Chega, e criar aqui uma coligação de direita. Um receio que sustenta com a convicção de que a esquerda nacional está fragilizada a 2 meses das eleições legislativas antecipadas. Portanto, a coligação à direita é preocupante, é um perigo para a democracia, mas chamarmos o PCP para uma geringonça em 2015, isso já não é perigoso para a democracia. Eu compreendo que ele agora até possa argumentar, bom, mas o PCP cabe num tuk-tuk e provavelmente até vão diminuir. Sim, tudo muito bem, mas o PCP é antidemocrático por definição. O PCP, no início da sua formação, tinha mandatos em branco para caçar reacionários. Quando o PCP teve maior preponderância neste país, caminhámos a passos largos para uma ditadura comunista. Mas isso ninguém quis falar sobre o assunto. Isso não interessa a ninguém. Quando se andavam a caçar reacionários com mandatos em branco, e os reacionários já sabem, era tudo aquilo que se entendesse, aí já não havia problema nenhum. O pós-25 de Abril, o verão quente, isso tem que ser esquecido. Agora, o Partido Comunista Português, que deu provas de ser antidemocrático, é tratado como um partido de gente decente. O Chega, que ainda não teve um papel de governação ou de poder, esses sim são antidemocráticos e fascistas, porque o André Ventura diz umas coisas feias que eu não gosto, e imagino que seja esta a justificação do Manuel Alegre. Por amor de Deus, vamos também ser um bocadinho honestos nesta discussão, quer dizer, uma coisa é o Manuel Alegre dizer, bom, eu quero uma maioria absoluta para o Partido Socialista. Ele pode dizer isso e dizer, o Partido Socialista não é antidemocrático. Realmente não é, o Partido Socialista não é antidemocrático. Só se baseia em más ideias e em más convicções, eles não são antidemocráticos. Agora, falarmos pejorativamente de uma geringonça à direita que envolvesse o Chega, que eventualmente acabaria com a democracia, quando defendemos uma coligação à esquerda com o PCP, caramba, vamos também ter um bocadinho de noção e também falar de outro partido que agora poderia integrar essa coligação à esquerda, que é o LIVRE, liderado por um senhor que andou no Parlamento Europeu de mãos dadas com um antigo informante da polícia política alemã. E, portanto, vamos também medir aqui um bocadinho o palavreado e as coisas como são ditas e ser um bocadinho mais honestos na análise. Nem é preciso sermos imparciais. Eu acredito na tese do Weber. A imparcialidade é desejável, mas é impossível. E, portanto, nesta questão, não digo que sejam imparciais, mas pelo menos sejam honestos intelectualmente. Acho que era mais bonito. Estando a esquerda enfraquecida, desde que a esquerda, digo Partido Comunista, digo Bloco de Esquerda, mesmo o LIVRE, toda essa esquerda junta não dá para que o Partido Socialista possa ter uma geringonça de esquerda hoje. Quer dizer, o Partido Socialista só pode vencer uma coligação de direita dessa natureza tendo ele própria maioria absoluta. Sobre as presidenciais de janeiro de 2026, não deixou de pronunciar-se sobre a eventual candidatura do almirante Gouveia e Melo. Uma candidatura desta natureza, pela sua lógica, independentemente da pessoa e das boas intenções da pessoa, tem uma lógica caudilhista. Portanto, há um risco. Cria uma lógica caudilhista e antipartidária. E isso não é bom para a democracia. Na entrevista à Antena 1, Alegre pede aos outros poetas que escrevam poesia
e resistam. Bom, meus caros, estas foram as declarações de Manuel Alegre. Eu gostava de deixar aqui mais 2-3 comentários e terminar o vídeo. Sobre esta questão da esquerda enfraquecida, eu acho que é por culpa própria, quer dizer, tiveram maioria absoluta e desperdiçaram essa maioria absoluta com casos e casinhos, e quer dizer, foi um dos piores governos que nós tivemos. O Costa sempre foi um grande jogador político, nunca foi um grande governante, e como prémio da sua trágica governação, conseguiu o cargo como líder do Conselho Europeu. E, portanto, eu acho que isso diz muito mais sobre a capacidade de jogar política de António Costa do que da capacidade de ser governante de António Costa, mas eu acho que são duas questões diferentes. Eu gostava de deixar aqui uma nota sobre algo que eu disse ontem e que eu sei que incomodou algumas pessoas. Eu gostava de deixar aqui uma nota sobre esta possibilidade de uma coligação à direita. Há muitas pessoas que dizem, e com razão, bom, o PSD não é um partido de direita, bom, a Iniciativa Liberal são meio woke, bom, temos esta dificuldade porque o CDS tem dificuldade em ter convicções próprias porque vieram de arrasto para a Assembleia da República. Eu gostava de dizer aqui uma ou duas coisas. Nós estamos com uma onda histórica de direita. Uma onda histórica sobre partidos que se apresentam, alguns deles à direita. O CDS apresenta-se à direita. A Iniciativa Liberal, quer dizer, são centristas porque são progressistas a nível social, apesar de terem uma economia menos estatizada, digamos assim. E agora o PSD apresenta-se como centro-direita, apesar de que tem alguns ministros, nomeadamente Paulo Rangel e a Ministra da Juventude, se não me falha a memória, a Ministra da Juventude dizia pessoas que menstruam, não é? Portanto, eu acho que isso diz muito sobre a convicção ideológica de direita desta senhora. Agora convenhamos, nós temos esta onda. Esta onda abre-nos a possibilidade de, o Chega não tendo maioria absoluta, tem aqui a possibilidade de formar uma coligação e de implementar algumas agendas. E há algumas pessoas que dizem, bom, mas isso vai fazer mal ao Chega e o Chega vai... E primeiro eu não acho que isso seja verdade. Podemos olhar, por exemplo, para a história de Itália, em que a Giorgia Meloni entrou para o governo coligada e já secou os partidos da coligação. Portanto, a Giorgia Meloni já conseguiu secar os partidos da coligação e eu acho que André Ventura, se souber tratar bem a possibilidade e a hipótese que eventualmente tem de ser parte de um governo, pode tentar fazer esse jogo e ser bem sucedido ou não. Essa questão é sempre complicada e fica sempre no ar. Agora convenhamos, vamos deitar fora uma oportunidade de coligação única e simplesmente porque dizemos que a Iniciativa Liberal e que o PSD não são propriamente de direita. Tudo muito bem, mas avançam algumas agendas. As convicções ideológicas dos outros partidos à direita não são propriamente aquilo que é mais importante. O que é mais importante é o Chega a abrir um espaço governativo onde pode implementar algumas das suas agendas, nomeadamente algumas que são cruciais para não ficarmos sem Portugal. Algumas delas, nomeadamente, falo de deportações, falo da alteração da lei da nacionalidade, falo de incentivos à natalidade, falo do controle da imigração, falo de N de coisas. E há coisas que são tão cruciais ao dia de hoje que estas pessoas que agora querem jogar política no longo prazo não se apercebem que se esperarmos pelo longo prazo, talvez não tenhamos país. As pessoas têm que olhar para os dados da natalidade, têm que olhar para a demografia, têm que ver a saída massiva de jovens anualmente e têm que ver a invasão de imigrantes que está a acontecer. E, portanto, esta questão da imigração é uma questão de vida ou de morte do povo português. É uma questão de vida ou de morte da pátria. E, portanto, se as pessoas agora dizem assim, bom, mas temos que esperar porque estas condições não são as ideais. Sabem o que é que na altura a esquerda fez quando viu que o Partido Socialista não era um partido como o Bloco de Esquerda. O Partido Socialista não é o Bloco de Esquerda. O Partido Socialista não é o LIVRE. O Partido Socialista não é o PCP. O PCP pode olhar com desprezo para o Partido Socialista na maior parte dos assuntos e dizer, são muito moderados, são de esquerda, mas são muito moderados, eu gostaria que vocês fossem um bocadinho mais vincados ideologicamente. Isso é o que nós sentimos do Chega sobre o PSD, mas isso é irrelevante, porque eles alinharam na coligação e avançaram com algumas das suas agendas, e isso é que é o relevante. Porque nós chegamos ao fim de uma década de política em Portugal, olhamos para trás e pensamos assim, bom, mas influenciámos o governo a pôr algumas das nossas agendas em prática? Não. Então, caramba, se calhar está na hora de o fazer. E essa é que é a relevância desta coligação. Obviamente que não é com Luís Montenegro. Não é com se Luís Montenegro se mantiver e por alguma razão vencer as eleições, a coligação está fora de questão. Não estou a falar da hipótese de Luís Montenegro. Estou a falar da possibilidade de Luís Montenegro ser substituído na hipótese de perder para o Partido Socialista
Comunista e o Partido Socialista ter eventualmente uma maioria relativa, coisa que eu acho cada vez mais difícil ao dia de hoje. Mas, nessa possibilidade em que há uma substituição do líder e que o líder, na medida em que o líder se mostra também disponível para fazer essa coligação, eu acho que se deve avançar para a coligação. E eu já vi que isso não é uma opinião unânime neste aspecto. Não sendo com Luís Montenegro, acho que essa coligação à direita deve avançar, porque um dia destes, esta onda de direita vai acabar, o público vai olhar para a direita e vai dizer assim, caramba, eles não se entendem. O Pedro Nuno Santos é substituído, o Partido Socialista vai-se reviver, arranja outro candidato, reinventam-se, ganham eleições, arranjam outra geringonça e implementam as agendas deles. E nós ficamos a ver outra vez. Enquanto vemos o país a ser substituído por imigrantes, enquanto vemos o nosso poder de compra a desaparecer, uma crise da habitação a afundar-se ainda mais e, portanto, eu acho que é importante acordarmos para a vida. Estamos numa altura de vida ou de morte do país, no meu entender. E, portanto, podemos escolher ter as peneiras que a esquerda nunca teve, ou podemos, à semelhança do que fez o Bloco de Esquerda, pensar que o PSD são moderados, que não têm capacidade suficiente para implementar agendas relevantes para o país, mas dizer, bom, vamos colocar as diferenças de parte e vamos tentar avançar com algumas das nossas agendas, nomeadamente o controle da imigração, que eu acredito que, de um ponto de vista governativo, possa ser forçado ao PSD. Eu acredito que isso é possível. E com Pedro Passos Coelho, eu acho que nem era preciso forçar nada ao PSD, porque com Pedro Passos Coelho e André Ventura no mesmo governo, eu acho que a imigração é controlada, ponto. Não é preciso grande discussão, não é preciso grande dificuldade. Sobre a questão do Almirante, e para terminar o vídeo, até porque o vídeo já vai muito longo, a questão do Almirante Gouveia e Melo que o Manuel Alegre coloca é muito interessante, porque ele diz que esta lógica antipartidária introduzida pelo Almirante Gouveia e Melo é um perigo para a democracia. Eu queria só deixar uma breve nota. Manuel Alegre, esta lógica antipartidária, primeiro, não foi introduzida pelo Almirante Gouveia e Melo e, em segundo lugar, funciona, mas não é porque o Almirante Gouveia e Melo quer. Portanto, esta ideia de que os políticos avançam com agendas completamente dispares da realidade e ainda assim são votados, quer dizer, pode ser verdade em algumas instâncias, mas no caso de Presidente da República acho muito difícil. Ele apresenta-se como antipartidário ou até superior aos partidos, precisamente porque estamos numa época em que as instituições foram degradadas pelos principais partidos políticos e em que a credibilidade das instituições e dos integrantes dessas instituições foi completamente destruída pelo poder político. E, portanto, nesta medida, o Almirante Gouveia e Melo apresenta-se com a lógica que funciona porque o sistema foi destruído. Não é porque o Almirante Gouveia e Melo quer ter esta lógica antipartidária que ela funciona. O Almirante tem esta lógica antipartidária precisamente porque funciona como resultado da destruição das instituições e da credibilidade das instituições de um modo geral. E, portanto, o Almirante Gouveia e Melo, à semelhança de tantas outras pessoas, isto custa a entrar na cabeça dos esquerdistas, à semelhança de tantas outras pessoas nessa Europa e nesse Ocidente fora, o Almirante Gouveia e Melo funciona em reação à destruição do sistema político. O Almirante Gouveia e Melo não introduz esta questão. Esta questão é introduzida pela descredibilização das instituições e o Almirante Gouveia e Melo utiliza essa descredibilização das instituições para dizer: eu tenho uma farda e num país de desordem eu venho colocar a ordem. Este é o principal trunfo do Almirante Gouveia e Melo. E, aliás, termos 4 eleições no espaço de 6 anos, se não me falha a memória, é uma carta muito grande que ele vai poder utilizar. Ele vai poder dizer assim: bom, mas vocês o ano passado tiveram eleições, este ano foram eleições outra vez e agora tenho que vir para aqui eu resolver este assunto. Portanto, o Almirante Gouveia e Melo tem argumentos que o favorecem, não porque eu gosto dele, mas porque, quer dizer, é factual que isto está uma destruição autêntica, porque os partidos não se entendem e porque este sistema político não tem credibilidade nenhuma. É tão simples como isto. E, portanto, o Almirante Gouveia e Melo, e não sou eu que o estou a defender, porque não é com o meu voto que ele será eleito, mas o Almirante Gouveia e Melo o que vai fazer pura e simplesmente é: meus amigos, vocês têm um sistema destruído, não se conseguem entender, eu tenho uma farda, vou-vos mostrar como é que vocês se entendem e vou colocar ordem neste país. Este é o argumento principal do Almirante Gouveia e Melo. E eu acho que ele pode utilizar como argumento, é um bom argumento, mas obviamente que eu não acredito que ele vá ser um bom presidente. Aliás, eu acho que quando chegar à altura dos debates, o Almirante Gouveia e Melo vai se desfazer como uma camisola de linho, basicamente, em que vocês puxam um fio e ele vai se desfazer a si mesmo. Acho que não há homem que diga tantas banalidades como o Almirante Gouveia e Melo, à semelhança de Luís Marques Mendes. Eu sempre que os ouço na televisão aos dois,
é sempre para os ouvir dizer alguma coisa com que toda a gente concorda. E tal, precisamos de estabilidade. E tal, os políticos que se entendam. Já percebemos, mas o que é que vocês vão fazer sobre o assunto? Não têm respostas, ou as respostas são muito semelhantes à atuação de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, basicamente era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Estas foram as reações, digamos assim, às declarações de Manuel Alegre, que eu acho que são declarações giras. Ele queixar-se da possibilidade de uma coligação de direita ser antidemocrática, mas estar muito contente com a possibilidade de participação do PCP numa coligação à esquerda, que são os donos da democracia, diria. Enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.